A sua história de ódio e conflito, de morte e destruição, de desespero e arrependimento, e tristeza e renascimento, deixou todos os que a ouviram sem palavras. Seria um anime tão criticado realmente ruim? Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar mais uma vez desse anime que sim, decepcionou muitas pessoas com a sua segunda temporada, que trouxe uma mudança de estúdio que nem foi o maior foco de ataque das pessoas que se sentiram frustradas com a história que lhes foi apresentada em 24 episódios, e agora, com o fim do 24º episódio, eu voltei para falar, valeu a pena? O que foi esse final? Morno? Frio demais? Combinando com o que foi a segunda temporada? Existe algum significado que a gente consiga tirar proveitoso de todos esses momentos? Vinland Saga segunda temporada acabou agora com seus 24 episódios, uma produção que desta vez foi com o Mappa Studio, porém que carregou a equipe que já trabalhava na primeira temporada com o Wit Studio, incluindo o diretor. Equipe essa que está envolvida e apaixonada pela história, que trouxe uma adaptação que, pelo menos no começo da temporada, especialmente no começo da temporada, não apenas foi fiel ao mangá na medida do possível, mas também trouxe algumas modificações que, pelo que sabemos, teve o dedinho ali, a participação direta do próprio autor dessa história. Autor esse que já deu entrevistas, inclusive recentes, deixando claro que sim, a intenção dele ao modificar essa história e trazer novos significados e transformar o protagonista para o ódio de muitas pessoas está diretamente ligada à sua filosofia e visão de mundo. A segunda temporada de Vinland Saga, sim, foi muito diferente. Foi uma história que se passou na maior parte do tempo numa fazenda. Começando com um protagonista que não apenas mudou visualmente, independente de mudanças de traços com o estúdio novo e tudo mais, mas mudou por dentro, pro desespero das pessoas que estavam acostumadas com a sua voz aguda, gritando, e seu corpo que fervia em direção às pessoas para atacar e matar. Quem era esse Thorfinn e que frustração não enxergá-lo mais nas telas. Thorfinn no começo dessa temporada não foi aquele da primeira e também não é este do final do 24º episódio. Isso porque a frase que eu abri esse vídeo é exatamente a trajetória desse cara. Alguém que começou no anime com 6 anos e ele não tem como ser a mesma pessoa agora 15, 16 anos depois. Porque ele não apenas amadureceu em idade, mas em história. Tudo que ele passou fez com que sim, ele sentisse muito ódio e causasse mal a muitas pessoas. E de repente, com um propósito que fez ele se mover sem pensar por mais de uma década morrendo na sua frente, o Askeladd, ele se viu sozinho com os seus sentimentos, com os seus traumas, com a culpa. Se não fosse Einar, a fazenda e a reconstrução não apenas de Campos, mas de si mesmo, ele não seria hoje essa pessoa que a gente encontrou no final da temporada. E que final doce! E foi apenas um final doce. Um final de temporada que trabalhou ali o comecinho do próximo arco, porque a segunda temporada, em 24 episódios, adaptou o arco da escravidão por completo, e agora começou o arco da expedição para o leste. Se eu não me engano, a gente foi até o capítulo 101 ou 102 do mangá, portanto, se você quiser começar a ler a partir daí, é mais ou menos nesses capítulos, eu teria que conferir, mas 101 ou 102 isso eu tenho certeza. E esses últimos capítulos, eles trazem exatamente a conclusão dessa consolidação de objetivo do Thor, e que precisou lidar muito com o sofrimento dele e dos outros para compreender a importância da paz. Eu sei, é uma obra de entretenimento e eu sei, quando a gente assiste algo, precisamos ter nossos sentimentos e emoções aflorados para o bem ou para o mal. Assistir uma história como Vinland Saga na segunda temporada demanda, eu não vou dizer intelecto porque isso é soberbo demais, não, demanda paciência, disposição de você estar ali e querer pensar sobre o que está acontecendo, querer entender esses seres humanos para você chegar no final da temporada e falar para o Thorfinn ou para si mesmo como o Olmar falou para ele. Como o Thorfinn é um homem forte, porém gentil. E por que esses dois adjetivos aparentemente opostos não podem coexistir? Um homem forte é simplesmente aquele que sai cortando cabeças? Será? A segunda temporada é sobre relação de poder, para além de hierarquia num campo de batalha ou de rei com seus súditos, entre um lorde e seus escravos, entre escravos e ex-escravizados, entre pai e filhos e as expectativas em cima dessas relações, entre marido e mulher,
entre amigos, entre irmãos. Por isso, no último episódio, pra mim fez todo sentido que tenhamos acompanhado essa jornada do Thorfinn voltando pra casa, e teve muitos momentos ali de humor, alguns respiros nessa história que foi tão pesada, apesar de ter uma narrativa mais lenta, apesar de poucos focos de ação, dramaticamente ela foi densa. De sofrimento pra fora do campo de batalha, como eles podem ser muito mais intensos e de longo prazo do que o braço cortado com uma lâmina. Que bom agora ter uns momentos de sorrir, de ver o Thorfinn não sendo reconhecido pela irmã e ser esganado e se sentir triste, e não se sentir pertencente àquela terra que ele abandonou há mais de uma década por um objetivo plenamente egoísta. E tomar um instante para reconhecer de novo que ele não estava enxergando o privilégio de, ainda assim, ter a chance de voltar para aquelas pessoas com chutes ou abraços, mas ainda ter uma família. Num mundo de guerras e escravidão, muitos não podem dizer a mesma coisa. Alguns, inclusive, por causa dele. Thorfinn só é quem ele é hoje porque ele foi forjado em toda essa jornada que ele precisou passar. E aí sim, pra quem acompanhou a primeira temporada, pelo menos pra mim, ainda há aquele clima de nostalgia, de você rever aquela terra cheia de gelo, que não tem campos verdes para semear tanto como o Einar ficou ali chocado de observar, mas que tem uma linda aurora boreal, que tem a mãe do Thorfinn. O encontro deles, assim, me deixou muito emocionada, porque é muito bonito depois de tantos momentos ali engraçadinhos, Thorfinn sendo esganado e não sei o que, ele inseguro ali em direção à mãe, e a mãe não ter um minuto, segundo sequer de dúvida, ela sabe quem é o filho. E ela abraça, e ela enxerga no Thorfinn não apenas aquele garoto que cresceu e amadureceu e tem barba, o cabelo cresceu, mas sem dúvidas, o seu marido, Thors. Ela fala, você é pai e filho junto. E é isso. Ele não é o Thors e ele também não é o Thorfinn de anos atrás que saiu daquela terra. Ele é um adulto que tem muito do seu pai, mas que precisou passar por tudo que ele, como Thorfinn, passou para hoje ser este. Este que tem o objetivo, sim, de lutar contra a guerra. Buscar uma terra em que as pessoas possam viver em paz e construir este lar, este local, se ele ainda não existe. Sabendo que é algo muito difícil, sabendo que há pessoas que farão oposição a esse seu desejo, sabendo que ele precisará de ajuda, não tendo certeza se ele conseguirá concluir esse sonho, mas buscando mesmo assim. Esse Thorfinn do final de temporada, ele passou por tantos períodos de pesadelos, encontros com Askeladd no inconsciente, que seja, por conversas com Einar e tanto fluxo de autoconhecimento que ele teve agora, por mais que com certeza doesse nele, a coragem de sentar com família, sobrinhos agora, cunhado, para contar tudo que ele passou. Para contar a sua escolha, como o Thors morreu, como ele seguiu com Askeladd, como ele continuou para completar a sua vingança e como depois ele foi parar como escravo na fazenda do Ketil e tudo que ele lidou ali, e não só isso, incluindo na sua narrativa tudo de monstruoso que ele causou a outras pessoas. O Thorfinn do começo da temporada não conseguiria se desnudar dessa maneira, não conseguiria colocar em pratos limpos, ainda mais com pessoas que ele deixou para trás e não tinham ideia de em quem ele se transformou. Ele não teria coragem de mostrar a face do monstro que ele teve durante muitos anos. Apesar de qualquer vergonha ou constrangimento ou dor ainda ao contar esse tipo de coisa e tudo que ele fez, ele só consegue hoje, depois de 24 episódios e muitos dias no anime, falar sobre o que aconteceu, porque ele tem convicção de quem ele é hoje. Ele tem convicção do que ele quer para a vida dele e das outras pessoas. Por isso que sim, esse foi um arco de evolução e por isso que também foi um arco mais contemplativo. E aí, gente, se você chegou no final dessa temporada e continua esperando que o Thorfinn volte a ser quem ele foi no começo da história, isso não vai acontecer. Porque a segunda temporada te mostrou o tempo todo por que ele não é mais esse Thorfinn e por que ele não quer ser mais. Daqui pra frente, ele pode ter outras mudanças, ele pode se transformar, ele pode adquirir novos subobjetivos e formas de agir e entender como construir esse sonho para além de uma utopia qualquer, mas ele não vai ser mais aquele adolescente e criança, porque aquilo passou. E por isso é que é tão simbólico que nesse mesmo episódio a gente tem um momento ali na Aurora Boreal que depois de falar com o Einar, ele encontra ou ele projeta no seu inconsciente a visão dele mesmo, o Thorfinn, 6 anos, perguntando para onde as pessoas, iriam se quisessem sair dali, se quisessem encontrar um lugar melhor.
E o seu pai dizendo que sim, ele, Thorfinn, hoje já tem essa resposta. E ele tem uma terra que, se não existe, ele vai buscar, ele vai construir. Vinland, um sonho que é parecido com o do jovem Canute, que também conviveu com Askeladd, que também estava na primeira temporada, que também tem seus traumas e fantasmas para lidar, mas que tem esse objetivo de construir um paraíso de uma forma diferente. Para pessoas específicas, talvez contornando e fazendo coisas ali que não são tão moralmente corretas ou positivas para todas as pessoas, assim como ele fez com a invasão ali na fazenda do Ketio. Eu sei, gente, depois de uma temporada que a coisa é resolvida no punho e ferro, é muito frustrante para alguns ou para muitos que situações de conflito sejam resolvidas com um bate-papo e o Thorfinn falando que não vai fazer nada, vai só fugir, meter o pé porque é isso mesmo. Parece que falta brio, né? Se você olhar muito de fora, muito superficial, parece que o cara morreu, acabou, não tem mais homem ali dentro. Não, não é isso. É exatamente uma tentativa do autor, que você pode concordar ou não, mas é uma tentativa dele mostrar que uma pessoa forte não precisa lutar com a força dos punhos, ou não precisa, sobretudo, utilizar os punhos antes de utilizar várias outras armas. É aquela velha história que outros mangás falaram sobre ciclo de ódio, só que, por exemplo, diferente de uma história que acabou acontecendo numa mesma época e já foi finalizada, que é Shingeki, que falou de ciclo de ódio e deu uma visão muito pessimista sobre não conseguir lutar contra, Vinland vai por outro caminho. Utiliza o protagonista para, diferente do Eren, mostrar que ele, independente de todas as probabilidades, ele quer lutar contra elas, contra tudo que diz que não vai dar certo e tentar acabar sim com esse ciclo de ódio, ou no mínimo, dar um espaço para aquelas pessoas que querem fugir desse ódio, dessa violência, o quanto for possível. Será que essa não é uma escolha digna? Será que não dá para pegar dessa temporada minimamente alguns ensinamentos e algumas coisas positivas que a gente aprende com o Thorfinn? Um cara que não é perfeito, muito pelo contrário, falhou e errou pra caramba, mas agora tá buscando acertar, como todos nós podemos fazer. Pra mim, uma bela conclusão de temporada, uma temporada que não foi perfeita em animação, em design de personagens, mas mudanças acontecem, tanto é que no final do episódio, para um novo arco, Thorfinn se despiu dessa sua persona e cara de pessoa que estava passando pelo autoconhecimento, descoberta e evolução, e ele tirou a barba, cortou o cabelo e ficou mais próximo da visão que a gente tinha do Thorfinn quando criança, mas agora com uma baita cicatriz no rosto, muito mais envelhecido porque ele é diferente. E eu tô disposta a acompanhar essa jornada, tanto no mangá quanto no anime, descobrindo o que espera esse Thorfinn e conseguindo tirar dessa história mensagens não só sobre ele, mas sobre todas as pessoas que ele vai lidando no decorrer desse caminho, como eu disse, não necessariamente apenas aquelas que estão sofrendo no campo de batalha, mas sobretudo aquelas invisíveis, que a gente não enxerga que estão sofrendo, que ninguém fala sobre elas, mas que estão sendo afetadas por todos esses jogos de poder e de luta, tanto quanto quem tá pegando na espada. Eu sei, o Thorfinn só apanhou, inclusive apanhou nesse episódio da irmã dele de novo. Será que ele é fraco e inexpressivo e inútil apenas por isso? O que ele pode trazer de bom e conquistar, independente dessa força que ele ainda tem e só não quer usar à toa? Sim, eu sou a pessoa que, se vocês quiserem falar, tô passando pano pra Vinland, porque pra mim esse passar pano significa falar bem do que eu gostei. E eu gostei dessa segunda temporada, embora admita, sim, ela é muito diferente da primeira e eu entendo quem não esteja gostando porque simplesmente não é o que estava esperando assistir nesse momento. Se você chegou nesse anime e permaneceu por causa de algum dos meus vídeos, por favor, comente aqui embaixo. Aliás, concordando ou não concordando comigo, eu quero saber a opinião de vocês, tanto sobre a conclusão como sobre a experiência como um todo dessa segunda temporada, e muito obrigada a você que assistiu aos meus vídeos, que veio aqui conversar comigo, discordar de mim durante todo esse trajeto de 24 episódios, e espero vocês se tivermos uma terceira temporada, até porque o designer de personagens de Vinland, que se chama Takahiko Abiru, ele postou no Twitter agradecendo as pessoas e dizendo que a saga vai continuar. Deu a entender que esse trabalho ali nos bastidores está sendo cogitado para seguir em frente, e é isso que eu espero, sinceramente, porque é uma história que, ainda que seja, agora menos ainda, parte do mainstream, tem seu público e, sem dúvidas, tem a sua importância, na minha opinião. Me conte você o que você achou e espero vocês em outros vídeos, seja de Vinland ou de vários animes e mangás aqui no canal, então espero que vocês tenham curtido e queiram agora se inscrever para continuar me acompanhando por aqui. Vejo vocês, tchau, tchau!